Então, boa noite a todos. É uma grande alegria estarmos aqui uma vez mais, hoje com a nossa querida Vanessa Ancelone, que estará nos agraciando com a sua palestra, num tema muito oportuno, e ela estará nos falando sobre as virtudes e os vícios. Boa noite, querida Vanessa. Boa noite, Ângela. Boa noite, amigos do Joana de Ângeles Spirit Society. É uma alegria estar aqui. Muito bom. Então, nós vamos, muitos que já conhecem a Vanessa mora nos Estados Unidos, ela tem um trabalho muito bonito lá, é um trabalho muito parecido com o que nós temos aqui com os homeless. Ela é dirigente do Grupo Espírita, ela é fundadora da Kardec Radio, que eu adoro assistir, tem temas maravilhosos, muito interessante. Eu tenho uma amiga inglesa que eu sempre mando para ela lá os lives, e hoje nós temos aqui a Vanessa para nos falar com tanta propriedade, né, a linha da psicologia, já que nós estamos dando Joana de Ângeles, então ela é a área dela, então ela vai nos trazer com profundidade as virtudes, né, e a nossa, como lidar com essa joia, né, que nós temos aqui ainda adormecidos. Então, eu gostaria de convidar todos para a nossa prece inicial, né, então, buscando o nosso amado Mestre Jesus, nosso amigo inseparável de todas as horas, o maior terapeuta que a humanidade já conheceu. Deixou-nos um legado, uma bênção de convite para que nós pudéssemos caminhar em direção ao Pai. A nossa querida mentora Joana, rogando que nos envolva no seu amor e na sua doçura. E, acima de tudo, Jesus, nós gostaríamos de enviar pensamentos salutares de amor ao nosso querido Divaldo. Graças a Deus, ele já esteve alta, já se encontra em São Paulo, na casa de amigos, se recuperando. Foi uma alegria, um presente realmente, ouvir o áudio dele hoje. Então, as nossas energias de amor, de saúde, de boa recuperação. E assim, nós buscamos Jesus uma vez mais, pedindo a permissão para a nossa palestra de hoje. Que assim seja. Então, Vanessa, eu passo a palavra para você, minha querida. Muito obrigada, é uma alegria estarmos aqui, graças às contingências atuais, nós temos essa permissão espiritual de nos unirmos nessa hora tão crítica na Terra, que nos chama realmente a uma revisão. É inevitável, no momento em que nós estamos passando, fazer essa revisão interior. Por que nós estamos passando por isso? Chamando-nos a uma disciplina de usar máscaras, de pensar no outro. São tantas novas propostas que nos chamam a uma disciplina maior. Dentro da própria família, nós estamos vendo esse chamamento. O chamamento para que a gente possa saber como viver bem nessa hora tão complexa. Nossas crianças, os trabalhos profissionais, os lazeres que mudaram de figuração. E aí, o que isso tudo quer dizer? Há um grupo de pessoas que decide se rebelar, resiste ao chamamento e prossegue, sem máscara, sem querer cuidar dos próprios filhos, sem fazer nenhum tipo de alteração.
se nega, resiste. E há um outro grupo de pessoas que já está incorporando essa proposta. Algo preciso mudar. Alguma coisa seria bom ser modificada. O que então? Na nossa essência. Vamos lembrar aqui de uma história que Amália Domingos Soler, a médium espírita espanhola, nos relatou em um de seus livros, que fora originalmente escrito com o título Hechos que Prueban. Esse livro foi traduzido ao português sob o nome Reencarnação e Vida. E mais recentemente, Luiz Rivas compilou 15 dessas histórias num livro que ele chamou de 15 casos de vidas passadas. Amália Domingos Soler, como uma médium espírita, uma espírita exemplar para todos nós, conta o caso real de uma mãe que teve um filho. Esse filho lhe era estimado. Eles eram de família proeminente na Espanha. Mas esse filho, com uma amizade com uma moça simples, desde criança, se apaixonou por ela, a moça se apaixonou por ele, e eles queriam namorar. A mãe disse: vocês podem namorar, mas vocês não vão casar, porque ela não pertence à nossa classe socioeconômica. Quando for a sua hora de casar, eu vou lhe dizer com quem você irá casar, com uma família da nossa altura, e assim vai ser. A moça, quando ficou sabendo desta proposta da mãe, ela não se magoou, e nem o filho. Eles compreenderam, apesar de entristecidos, e a moça disse: não tem problemas, nós estamos vinculados alma a alma. Eu não preciso do seu corpo. Ficar vinculada a você pelo seu corpo, porque estamos vinculados alma a alma. Eles se resignaram, prosseguiram, até que um dia a mãe o chamara e, o chamando, apresentou a futura noiva. Ele aceitou, eles se casaram, mudaram de cidade. A mãe viveu ali com eles longos anos, muitos anos, até que um dia, trocando correspondências durante todos aqueles anos, o casal que se amava nunca traíra o casamento desse moço, mas mantiveram correspondência, até que um dia a moça escrevera e disse: estou à beira da morte. Gostaria de vê-lo antes de partir. Ele pegou, se transportou até a cidade e ela desencarnara em seus braços. Quando ele retornar à sua cidade, logo em seguida, sua mãe desencarnara. Amália Domingos Soler, quando ficou sabendo dessa história, achou algo muito intrigante. Como que pode? É coincidência que a moça desencarne só assim, a mãe, já bem mais velha, ali também parte? O que nos faz entender essas conjunturas? Por que essa mãe não permitiu o casamento dos dois? E o espírito, guia de Amália Domingos Soler, vem trazer a resposta. E diz: verdadeiramente, Amália, há uma explicação. Porque numa outra vida,
Esse casal que se ama foram casados. Eram de família aristocrática. E eles, se amando, tiveram uma filha. Essa filha, muito querida, no entanto, ela se apaixonara por um moço músico. Coitado dos músicos. Nunca tem vez. Agora está mudando a terra. Os artistas estão ganhando respeito considerável. Mas naquela época, ser músico não era muito, não dava fama para ninguém, ao contrário, era motivo de deboche, de desprezo. E os pais da moça a proibiram de ficarem juntos. Não só proibiram, como fizeram por onde desaparecer com esse moço, de modo que ele for exilado em distantes terras e acabara desencarnando. Uma vez desencarnado, logo em seguida, a moça, filha daquele casal, muito triste, entrou numa depressão e, à beira da morte, disse aos seus pais que os compreendia, que os perdoava, mas que não conseguia viver de tanta tristeza. Desencarnara. Anos depois, o casal desencarnado, no plano espiritual, num planejamento reencarnatório, resolve o grupo espiritual que cuida daquelas almas, resolveu rearranjar quem são aqueles daquela reencarnação nesta. A mãe, que nesta não permitiu que o seu filho casasse com aquela moça. Quem era ela? Ela é a reencarnação do músico. A reencarnação do músico. Porque quando o músico desencarnara, ele queria vingança. Obsediou o homem da família. E agora devia a vida àquele homem. Reencarna no corpo de mulher, dando vida de quem ele tirou, de alguma maneira, dá a vida a esse homem, que é seu filho, com a proposta de amar, de perdoar. A esposa, a mãe, que não permitir o casamento com o músico na vida passada, por causa do orgulho da aristocracia, reencarna uma moça simples, de uma classe socioeconômica diferenciada, e ali ela passa a expiar a sua parcela. Só que aqui, muito interessante observar que a gente vê claramente, é bem claro, que aquele sentimento de ódio, de vingança, de não perdão, passou a barreira da morte e ainda está presente, apesar de estarmos reencarnados num outro corpo, de um outro sexo, numa relação supostamente muito íntima, porque não há nada mais próximo do que a relação entre mãe e filho. É uma relação visceral, mas que não nos faz amar simplesmente porque somos pais. Vamos abrir um parênteses. Nessa época da pandemia, tão difícil conviver com aqueles mais próximos. Às vezes os pais com os filhos com os pais, os esposos e as esposas, os familiares. Por quê? Reencontros. Reencontros do passado que precisamos arrumar para podermos definitivamente transitar para a próxima etapa do planeta. Não tem como entrarmos no espírito de regeneração sem
nos arrependermos daqueles sentimentos menos felizes, dos vícios das nossas almas. Então, agora, esse caso vai ser a referência para nós estudarmos virtudes e vícios. Mas antes, o que são vícios? Você tem vícios? Você tem vícios? Muitos de nós falam, eu não fumo, eu não bebo, eu não isso. Mas o que é um vício? Se nós formos num dicionário comum, não é nem o espírita, que tem o dicionário espírita, que tem uma linguagem técnica diferenciada, mas nesse comum, vício é o quê? Um comportamento imoral. Ele está vinculado a um comportamento que está fora do padrão moral. Então, não é só beber, fumar, sexo desvirtuado, não. O que são vícios? Kardec, o Livro dos Espíritos, dedica uma parte a essa questão. Os vícios da alma, aquilo que não está ainda ajustado com as leis divinas. Então, quais são eles? O orgulho, o egoísmo, condicionamentos que nós trazemos de milênios. Milênios. Vícios da alma. Quando Emmanuel, no livro O Consolador, estuda as dores, ele fala que existe a dor realidade e a dor ilusão. A dor física é a dor ilusão, a dor realidade é a dor da alma. O vício, dor. Por exemplo, a inveja. Na Terra, a inveja ainda predomina. É um vício. Raramente vemos o progresso alheio com alegria. Geralmente, o progresso alheio nos dói. Estamos sempre nos comparando aos outros. Comparando sempre com aquela sensação de se o outro é capaz, eu não sou capaz. São mitos que conquistamos de muitas vidas e que precisamos eliminar. Se tem algo que nós precisamos eliminar, são essas crenças falaciosas. Se o outro progride, é sinal de que eu também posso progredir. Então, eu me regozijo. Mas é algo que eu só vou aprender se for ensinado de criança. Porque trazemos o vício da inveja, do despeito, do orgulho e do egoísmo, e de tantas outras, de muitas vidas. As neurociências nos mostram que quando nós sentimos inveja, nós ativamos certas áreas no cérebro, como, por exemplo, o córtex singular anterior, que é uma área também responsável por processar as dores do corpo, as dores físicas. Então, os pesquisadores neurocientistas chegaram à conclusão de que a inveja, por exemplo, dói como dói uma dor física. Tanto é que já há estudos científicos mostrando que você pode tomar até um analgésico que pode até ajudar a passar essa dor da inveja, apesar dos médicos não prescreverem, e a gente aqui não está dizendo para você fazer isso, porque não vai resolver o problema. A inveja a gente resolve com a ressignificação do quadro que a gente está vendo. Mas antes de a gente chegar na solução, vamos compreender o mecanismo. Como que a gente gera vícios? Como? Se somos criados por Deus que é amor, simples, sem experiência.
Como que a gente chega nisso? Claro que é no reino nominal que fazemos opções. Quais opções? Nós vamos fazer opções com o uso da nossa liberdade. A lei de liberdade, de acordo com o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, é um mecanismo para a gente compreender como que a gente cai nesses condicionamentos. Muito por não estarmos usando a própria consciência. Por isso que o salto quântico da humanidade vem a partir do uso da nossa razão. A fé raciocinada, através do Espiritismo, vem nos ajudar a ressignificar as nossas vidas. De pequenininho, vocês sabem que a maior parte de nós na Terra ainda vem de uma educação muito repressora, muito opressora. Nós escutamos mais nãos quando somos pequenos do que sim. E não é questão de só não e sim. Não somos educados, porque corrigir não é educar. Eu escutei isso outro dia de uma querida psicóloga de Ribeirão Preto, Célia Regine Jorge, dirigente do Centro Espírita da Terra de Ismael, muito querida nossa, e ela mencionara isso, que corrigir não é educar. Dizer, não faz. Explicar o porquê. Como, por exemplo, outro dia, cheguei para minha filha de 6 anos e falei, Virgínia, é importante escovar o dente todo dia quando acorda. Eu sei que a gente não estava comendo, mas à noite a nossa boca fica aberta, a gente fica respirando, e aquele oxigênio, aquele ar, vai tendo reações químicas dentro da nossa boca, com a nossa saliva, e isso vai fazer com que aquelas bactérias possam crescer. Se a gente não escova, vai criando placas, e aí vem os bichinhos e comem, vira uma cárie. Ela olhou para mim e falou assim, mamãe, por que você não me falou isso antes? Porque se você tivesse me falado antes, eu não ia falar mais nada. Então, aqui a gente está. Agora que o Espiritismo vem contar tudo, tem uma explicação do porquê fazer assim, fazer assado. E com isso, a gente ir esculpindo a nós mesmos. Os vícios são comportamentos fora do padrão moral. E as virtudes? O que são as virtudes? De acordo com o dicionário, elas são um padrão comportamental alto. Então, nós aqui reencarnamos com um objetivo, cumprir a vontade de Deus, que é a lei do amor. Se tem virtude a ser alcançada, é a capacidade de amar, expandi-la. Tudo no universo expande, sem cessar. Os astrônomos relatam que não conseguiram ainda ver o fim do universo. Eles ainda não conseguem compreender a extensão. Eles percebem que ele se expande a cada dia. Nós, espíritas, sabemos que Deus nunca para de criar, nunca para de trabalhar. E com isso, nos chama para esse movimento de expansão. É uma expansão da nossa capacidade de virtudes. Então, quando um filho nasce, nós, os pais, somos os tutores para garantir que naquela vida, aquele ser saia mais virtuoso, mais capacitado na sua amorosidade do que qualquer outra coisa. Ele pode estudar em Harvard, em Cambridge, na Universidade de São Paulo, onde for. Mas se não expandir sua capacidade de amor, aquela reencarnação foi muito pouco frutífera.
vamos ter que repetir. Por isso reencarnamos. Precisamos repetir. Por isso, Amália Domingos Soler, quando nos contou o caso do filho que não teve permissão para casar com a pessoa que amava, porque a mãe se ateve ao orgulho da classe social, vamos ver ali como que o vício da alma gera o desamor. Será que essa mãe amava esse filho? Absolutamente não. E aqui é um parênteses, porque muitas pessoas acham que basta ser filho para que amemos. É uma mentira. A proposta é de que amemos, mas não necessariamente estaremos amando. É um exercício. Ser pai, ser mãe, formar uma família é uma escola. Precisamos nos abrir para aprender na escola da família. E nós, estamos dispostos a aprender na escola da família? Ou estamos resistindo? Qual é o preço dessa resistência? No mínimo, novas reencarnações, onde os papéis mudam, mas os personagens estão ali, juntos, novamente. O músico que sofreu aquela expiação na vida passada, por ser de uma classe social inferior, na cabeça daquela família, sofreu na pele o que é ser discriminado. Reencarnando, tinha a proposta de devolver com o bem, retribuir com o bem o mal que lhe fora feito. Mas ele faliu. Porque nem no papel de mãe ele não soube respeitar o amor de seu filho. A capacidade de amar ainda não foi expandida. Esse espírito, que era o músico, e nessa vida a mãe, vai precisar rever o seu conceito. Porque ficou ali até o último minuto, aplicando inconscientemente a sua vingança. Quantos de nós, por causa do orgulho, do egoísmo, da inveja, do despeito, nós também passamos uma vida inteira nos limitando na capacidade de amar dentro do lar, nos nossos relacionamentos afetivos, dentro das amizades, às vezes dentro do centro espírita ou no movimento espírita. Invertem-se os papéis. A grande chance que nós temos de fazer diferente do que recebemos, ou retribuir com o bem o mal que nos fora feito. Mas, pelos vícios da alma, por esses comportamentos ainda não ajustados com a lei divina, nós ainda repetimos condicionamentos do passado. Vamos ter que reencarnar. Quando uma mãe chega assim e fala, eu reconheço que eu tenho dificuldade de amar meu filho. O que fazer? Capítulo 14, item 9, do Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui eu vou abrir um parênteses, porque quem gosta de estudar Kardec, fala português, vai lá no Facebook do Davi Emanuel, que está aqui, nosso amigo de Ribeirão Preto, que tem as suas palestras, Davi Emanuel Palestras, onde ele estuda extensivamente as obras de Kardec. Muito, muito gostoso, muito bom, a gente recomenda. Quando a gente vai no Evangelho segundo o Espiritismo,
É um tratado esse item 9. Santo Agostinho diz que cabe àquele que sabe mais dar esse passo de conciliação. Eu vejo muitos pais chegarem e falar assim, mas é meu filho que não entende, que não sabe, que não respeita. E você respeita seu filho? Porque se você quer o respeito, você tem que respeitar primeiro. Não tem como exigir do filho algo que eu não dou. Eu só posso exigir aquilo que eu dou. Se eu quero respeito, eu tenho que respeitar. Se eu quero amor, eu vou amar. E assim por diante. Aos pais cabe a missão. Eles têm a missão. Se os filhos têm que honrar os pais, aos pais cabe a missão. Árdua, principalmente no mundo atual. Cheio de joio. Cheio de distrações. Mas cabe aos pais ajudar o filho a selecionar o trigo. E aí é que entram as virtudes. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns livros que eu conheço em inglês, que pode ajudar a todos nós, como família, pessoa, a trabalhar virtudes. Esse daqui é um dos que, além dos livros espíritas, obviamente, The Family Virtues Guide, pela Linda Popov, é um livro muito prático para a família trabalhar virtudes. Por que trabalhar virtudes? Porque a virtude é esse padrão emocional, comportamental elevado. Muitas pessoas dizem, na minha família ninguém quer religião, não quer orar. Então vamos focar na virtude, sermos uma família virtuosa. Porque fazendo assim, a gente vai cumprir a lei de Deus. Ser virtuoso, Benjamin Franklin, o nosso querido Benjamin Franklin, um dos espíritos da codificação kardeciana, como poderemos ver nos prolegômenos, no início do Livro dos Espíritos, a sua assinatura, entre outros espíritos de escola, Benjamin Franklin, um dos pais da nação norte-americana, ele, quando tinha apenas 20 anos de idade, atravessando o mar, dentro de um navio, refletindo, olha que alma avançada, 20 anos, ele teve um insight, eu preciso fazer uns ajustes, e compilou uma lista de 13 virtudes, para que ele pudesse, em si estudando, ele percebeu que aquelas eram virtudes que ele precisava adquirir. Entre elas, a humildade, que ele diz, imitando Sócrates, o filósofo, e Jesus. Uma pessoa que é considerada pela nação americana não religioso. E ainda assim, o nosso querido Benjamin Franklin, fazendo esse serviço para todos nós, de nos despertar para as virtudes. A partir dessa sexta-feira, na Sociedade Espírita da Virgínia, nas aulas para as crianças, que nós fazemos online, nós iremos começar. Nós já aplicamos esse material, mas vamos aplicar agora online. Estamos convidando quem tiver criança a participar. São as aulinhas das 13 virtudes de Benjamin Franklin. É um programa que foi montado pelos mentores espirituais da Sociedade Espírita da Virgínia, junto com a equipe dos educadores, e que agora vai ser implementado online, e vai ficar disponível também na Kardec Radio. Então, nós estamos mencionando isso porque fica claro que para domar as más inclinações, não vai ser olhando para o defeito que ele vai sumir. Eu não quero ser raivosa. Não muda nada. Eu não quero ser impaciente. Não muda nada.
olhar para a sombra não faz com que a gente mude essa sombra. Mas olhando para a luz, para as virtudes, almejando-as, nós vamos nos iluminando. Esse é um dos livros, um outro para os pais e crianças é esse aqui, The Children's Book of Virtues, de William Bennett. Esses dois livros são livros práticos para aqueles que querem lutar para a conquista de virtudes em família. E aqui é uma prática que eu vou contar para vocês, que vocês podem fazer em casa, mesmo que não tenha crianças. Você sozinho, ou você com um parceiro, ou você com um familiar, ou com crianças, manter esses livros, nem que se for um livro espírita mais complexo, também em cima da mesa. Vai almoçar, vai jantar, abre, lê um parágrafo, e a gente come pensando naquilo. Mastigando e refletindo, é até bom, porque vai mastigar mais vezes, vai comer mais devagar, faz melhor para a saúde. Lê uma história desses livros, reflete. A criança que está ali, a gente conta a história, lendo a história, comendo e se banhando com essa proposta renovadora. Por que isso é importante? Por que é importante sermos virtuosos? Somente para combater os vícios? Não. Porque o vício são condicionamentos equivocados que vão ser ajustados, inevitavelmente, porque nós progredimos. E isso é muito importante. Nunca regredimos. Quando olharmos no espelho, se você tiver alguma coisa que não gosta em você, olhe para você com aquele carinho de estar vendo uma planta que está crescendo, nascendo, se expandindo. Tem que ter paciência. Mas a gente nunca regride. Quando a gente vê a árvore frondosa do outro, eles já estavam ali, daquele jeito, há muito tempo trabalhando. Não foi do dia para a noite. Não foi um privilégio divino, foi uma conquista. Sim, nós iremos colocar os nomes do livro no chat, tá? Eu não posso colocar aqui agora, porque eu não tenho acesso, mas eu vou colocar para vocês assim que terminar, tá bom? Mas então, vamos aqui agora. Se não regredimos e sempre progredimos, Kardec perguntou, se a gente vai progredir, por que a gente tem que ter pressa, né? Está lá no Livro dos Espíritos. E a pergunta vem. E a resposta dos Espíritos é fascinante. Porque o quão antes nós chegarmos em estágios mais avançados, mais felizes seremos. Mais felizes seremos. Quem não quer ser feliz? O que precisamos para ser feliz? Ampliar a capacidade de amar. Amar é a lei. Falando de lei, o dever. E aí vem o nosso querido Leon Denis, no livro Depois da Morte. Eu vou mostrar para vocês até uma foto de Leon Denis, e vou te explicar o porquê que eu vou mostrar essa foto. Ele parece um avôzinho, né? Ele era muito carinhoso. Leon Denis, tão carinhoso. Ele nos diz, quando está escrevendo sobre o amor, nos últimos 15 capítulos desse livro, Depois da Morte, Leon Denis diz assim, e você, leitor, que está aqui, nós estamos destinados a nos encontrar. Enquanto isso, receba nesse instante o meu abraço carinhoso. Ele fala de maneira tão poética, tão afetiva, mostrando para a gente que essa capacidade de amar, ela transpõe até a morte. Todas as épocas.
Mas ele vai dizer num capítulo que trata do dever, dizendo para a gente: o dever é o conjunto das prescrições da lei moral, a regra pela qual o homem deve conduzir-se na relação com seus semelhantes e com o universo inteiro. Ponto. Ou seja, devemos ser virtuosos? Com certeza. Quando um bebê nasce, já estamos sendo convocados ao treinamento da virtude. Nós, independentemente da idade que estamos sob a proposta de sermos mais virtuosos. Há pessoas que dizem assim: eu já estou aposentado. Trabalhei muito, agora vou fazer o que eu quero. É a preguiça. E a vontade divina é tão abençoada que não deixa a pessoa ficar na moleza, não. Daqui a pouco vem uma dor, vem um problema, vem a morte, e a pessoa falou: não, você vai ficar sem fazer nada, então volta para casa, porque você não vai ficar na escola sem fazer nada, não. Porque a vida é uma escola. A todos os momentos estamos sendo chamados à expansão das nossas virtudes. E você? Vamos pensar aqui, eu e você. Pega um papel, uma caneta, por que não? Porque o Espiritismo é estudo. Vamos pensar. Benjamin Franklin alinhavou 13 virtudes que ele percebeu que precisava focar para poder melhorar, progredir. E nós? Se você tiver que nomear 3, só 3, veja um pouco você. Vamos fazer esse exercício. Quais são as 3 virtudes que a gente precisa mais trabalhar? Vamos lá pensar. Pega um lápis, um papel, uma caneta, pega o telefone, escreve. O que você acha que seria bom trabalhar? É o quê? Quais seriam as virtudes? Paciência? Tolerância? Respeito? O que é? Tem tantas virtudes. Eu vou nomear algumas, até me baseando aqui no livro, nesse livro, The Family Virtue Guide, da Linda Popov. Coragem? Será que é a coragem que a gente precisa? Será que é a responsabilidade? Será que é a honra? A humildade? A alegria de viver? É uma virtude. Joana de Ângeles, ela traz esse estandarte da importância de cultivarmos a alegria de viver. Uma virtude. Uma virtude essencial, principalmente para o cristão. Quando Jesus conversa com Bartolomeu, aquele discípulo devotado, mas triste, depressivo, Jesus diz: Bartolomeu, já vira boas notícias, a boa nova não trazer alegria? O cristão tem como sua marca a alegria, a coragem e a esperança. Ai, Vanessa, então eu não sou cristão, porque eu ainda não estou lá. Mas esse é um exercício de aquisição. Então, a Peri Soares está falando aceitação com gratidão, cooperação. Que bom. É bom a gente interagir aqui, né? Muito bom. Compaixão, confiança. Aqui, um parênteses para confiança. Nós vimos de vidas errando e acertando. Por causa dos erros, a culpa. Vamos lá no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, ver como que essa questão da culpa, ela é limitante. Por causa disso, a gente não tem confiança plena em nós mesmos. Ficamos sempre titubeando. Então, uma das grandes virtudes a trabalharmos de pequeno é confiança. Mas confiança em quê? Em Deus. Acima de tudo. E aqui vai o exercício.
Se Deus me criou, ele tinha um bom plano. Eu ainda não descobri o plano, mas deve ser bom esse plano. Quem sou eu para me anular, para me paralisar e não me expandir? É contra a vontade divina. A confiança em Deus gera autoconfiança, porque eu me vejo como uma criatura de Deus. Eu confio em Deus, eu confio em mim. Se eu confio em mim, eu confio nos outros, porque o outro é filho de Deus. E é aí que Jesus olha para Judas com aquele olhar de confiança, de que depois daquele equívoco, Judas iria se reerguer. E ele estava certo. Judas, depois de muitas agruras, reencarna. Joana d'Arc, preparando o terreno para a nação que vai receber o Consolador prometido, a França. E resgatando débitos duros do passado. E nós vamos ver, assim, a importância de cultivarmos a confiança. Quando um pai e uma mãe olham para um filho, confiar no divino desse filho. Ah, mas eu não estou vendo, tá cheio de erva daninha. Mas você é o jardineiro. Diz Santo Agostinho, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9. O pai e a mãe é o jardineiro que tem que ir lá, ó, tira a erva daninha. E olha, tirar a erva daninha, vou te falar, não é fácil não. Meu marido Carlos, ele fica tirando a erva daninha, ele fala, meu Deus, você tira, ela volta, você tira, ela volta, você tira, ela volta. Não é fácil. Até que uma hora a gente vence. Esse trabalho é o trabalho do pai e da mãe, mas é o nosso trabalho conosco, de dentro de nós. Fazemos o cultivo interior dessa expansão de capacidades. A Peri Soares falou aqui pra gente, o respeito, né? Respeito tão importante. Respeito no momento está sendo essencial, principalmente respeitar aqueles que não têm a mesma opinião, ao mesmo tempo segue no respeito e a tolerância. Muito bem, muito obrigada por compartilhar, Peri. Muito importante isso, um abraço aqui para Renata, para Kiri, para Nora Brasil, para os amigos que estão aqui. Olha, moderação. Essa é uma virtude que agora na pandemia tem que vir à tona. Moderação. A gente precisa, ó, como fala em inglês, né? Take it easy. Gente, pelo amor de Deus. Ah, eu também. Ah, quero viajar, quero fazer. Mas, gente, não pode, não pode. Vão, calma. Ninguém vai morrer, não. Ninguém vai morrer de ficar ali quietinho. Mas o que a gente tem que fazer dentro do trabalho interior? Por isso que Leon Denis vai nos lembrar que somente no cumprimento do dever perante Deus é que a gente vai encontrar aquela alegria interior. Ser virtuoso é cumprir um dever. Olha que lindo. Olha que honra. Você e eu fomos criados para nos embelezarmos. Olha só. Deus nos criou para sermos lindos, brilhantes, fantásticos, maravilhosos, campeões olímpicos em virtude. Você acredita nisso? Ninguém conta isso pra gente, né? Mas o Espiritismo conta. E ele diz, não foca nas suas tristezas. Vai lá na pergunta 785 de O Livro dos Espíritos. Qual é o maior obstáculo para o nosso progresso? Eles dizem, o orgulho e o egoísmo. Verdade? Olha essa mãe do caso de Amália Domingo Soler. Ela, pelo orgulho,
pelo egoísmo inconsciente. Se eu não pude ficar com quem eu queria, não vou deixá-los também. A vingança. Se eu não posso, você também não. O orgulho de raça, de classe social, impediu o progresso daquele próprio espírito. Porque o casal que se resignou, evoluiu. Mas aquele músico que reencarnou no corpo da mãe, vai ter que repetir. Não soube dar aquilo que gostaria de receber. A regra áurea. Por causa do orgulho e do egoísmo. E o que fazer? Ah, eu não quero ser orgulhoso. Não, não olha para a sombra, não. Olha para a luz. O amor. A compaixão. Como um girassol. Vira para a luz. Recebe a luminosidade. Sejamos virtuosos. Se você perguntar de todas as virtudes, qual é a mais importante? Jesus, num diálogo com os discípulos, especificamente com João, como relatado no capítulo 6 do livro Boa Nova, por Humberto de Campos, via Chico Xavier, ele diz, de todas as virtudes, a nossa fidelidade a Deus está acima de tudo. De todas as virtudes. A nossa fidelidade, a nossa lealdade, a nossa fé em Deus. Agora, na época da pandemia, nessa ameaça de novo voltar no lockdown, o que nos cabe? Fidelidade a Deus. Porque o orgulho vai fazer com que a gente se rebele. Resista ao chamamento disciplinar do momento. Então, nos cabe o quê? Fidelidade a Deus. Se isso está acontecendo e Deus permite, é porque eu preciso dessa lição. E aqui vai para a gente poder caminhar para o fechamento, para as nossas perguntas. O nosso cérebro, ele se expande em conexões e, com isso, em manifestação de emoções e comportamentos, quando a gente se expõe ao novo, diz a neurociência. Para termos novos neurônios, novas sinapses e manifestarmos novos comportamentos, a gente precisa se expor ao novo, olhar, mirar um modelo. Você tem um modelo? Ah, meu modelo guia é Jesus, mas você olha para ele todo dia? Porque não adianta eu ir para a academia e não olhar para a professora e copiar. Eu tenho que copiar o que ela está fazendo. Não adianta ir na academia, conversar com os amigos e sair. Eu olho para Jesus, eu observo, eu imito, eu copio, porque se a gente fizer isso, a gente vai adquirir novas virtudes. E como Jesus é maravilhoso, ele nos deu, na sua equipe, desde sempre, muitos exemplos. E aqui nós vamos ficar com o exemplo de Estevão. Porque na época que nós estamos passando, o que a gente mais precisa hoje, de todas as virtudes, nessa fidelidade a Deus, é ser manso e pacífico. Como a nossa Peri Soares falou, a gente amansar, deixar as pessoas ter opinião. Põe máscara, não põe, sai, entra, fica, não. Manso. Estevão, no livro Paulo Estevão, por Emmanuel. Vão ler, gente, os primeiros 10 capítulos, principalmente os 3 primeiros. Vocês vão ver, nós todos. Estevão, desde quando era Gesiel, mostrando essa fidelidade a Deus.
O pai revoltado com o governo, com a situação, com o confisco das terras. E Estevão, pai, vamos abrir a escritura. Se Deus está deixando isso acontecer, porque é injustiça humana, mas a gente tem que acatar, papai. Aí o pai não. Complica a vida da família, a família inteira é presa. Num diálogo entre Abigail e Gesiel, Estevão, dentro da prisão. Você está chateado com o papai? Não. Claro que não. Por quê? Tem motivos divinos para estarmos aqui. Se alguém na sua família fica doente, não pense que essa pessoa está passando por essa situação sozinha. Estamos todos envolvidos. Há razões multimilenares para estarmos passando essas situações. A fidelidade a Deus faz com que a gente amance o coração. Tenhamos a santa calma e resignação que vai fazer com que a nossa ansiedade abaixe, que vai fazer com que a nossa revolta diminua, com que a gente seja mais manso, pacífico, para continuar na terra, porque a terra está ficando boa. E a gente quer ficar. Mas para poder ficar, precisa amansar. E só amansa quando a gente é fiel a Deus. E em Estevão, a gente vai encontrar esse exemplo. A inspiração, como se fosse um tutor, que todo dia pudesse nos inspirar a essa mansidão, a essa resignação, sob a fidelidade a Deus. Essa é a proposta, que sejamos mais virtuosos para cumprirmos os nossos deveres perante Deus e sermos mais felizes. Vou fazer a pausa, Ângela, para a gente poder responder as perguntas. Maravilhoso, quanta reflexão, quanta coisa para digerir. Maravilha. Realmente. Então, se as pessoas tiverem pergunta, pode colocar aqui no campo dos comentários, mas a gente tem uma mandada pela Thais. Ela diz: qual seria uma abordagem eficaz para trabalhar e eliminar os vícios, visando a individualidade de cada ser humano? Olha, Thaís, né? Thaís, veja bem. Primeira coisa é a consciência. Só da pessoa verificar que tem algo para mudar, ela já está no caminho da mudança. Porque muitos de nós temos vícios e não percebemos. Percebendo, já é meio caminho. E o que fazer na próxima metade do caminho? Bom, dependendo do vício, precisamos de ajuda profissional. Então, se é um vício que já está arraigado no corpo, como as drogas, o sexo, a gente precisa de ajuda médica, psicológica, profissional. Mas isso não basta, porque precisamos de um treinamento mental. Para sairmos dos vícios, precisamos conquistar novos condicionamentos. A gente não elimina vícios a não ser criando novos condicionamentos. Então, uma proposta de reprogramação da mente seria muito importante. Tudo está na base da mente. Então, eu diria, diariamente, podemos estar vinculados a uma proposta emocional diferenciada.
Então, por exemplo, vou dar uma dica aqui. Como a gente vem de muitas vidas se sentindo mal, pouco confiante, cheio de culpa, a gente precisa de um intensivão desde pequeno e na fase adulta muito forte de pensar positivo. Então, afirmações. O trabalho das afirmações, que a gente chama affirmations, frases positivas, é extraordinário. E visualizações, como Joana de Ângeles deu para Divaldo Franco, que estão em CDs, e agora está no YouTube, as visualizações terapêuticas. Tem 2 CDs fantásticos, você encontra no YouTube, e você fazendo, tem um que chama Viagem Interior, que é para trabalhar esses conflitos interiores. E a gente vai eliminando pouco a pouco, mas fazendo afirmações, a própria neurociência fala, reprograma até a nossa neurobiologia. Então, aqui vai uma dica da Louise Hay, as afirmações que ela tem lá no YouTube. Vai lá, Louise Hay tem em português, tem em inglês, tem em espanhol, e aí a gente escuta. Então, agora aqui vou dar uma facinha, hein? Que Joana de Ângeles falou para o Divaldo Franco muitos anos atrás, e aí a gente pode usar. Olha aqui essa, faz de conta que você está se sentindo mal, culpado, põe a mão no coração e repete. Eu sou luz, eu sou paz, eu sou alegria de viver. Ah, mas eu estou culpado. Eu sou luz, eu sou paz, eu sou alegria de viver. Porque nesse instante eu vou estar trabalhando minha fidelidade a Deus. Kardec diz que nós somos como um quadro para o Criador, que é o pintor. Se você xinga o quadro, você está xingando o pintor. Quando a gente menospreza a criação, que somos nós, a gente está dizendo isso para o Criador. Quando eu falo, ai, quem sou eu sou isso, eu nem gosto de falar as palavras para dar exemplo, porque é muito forte. E nunca falar para ninguém, você é isso, você é aquilo. Sempre elevado, porque somos divinos. Então, eu sou luz, eu sou paz, eu sou alegria de viver. E investindo com essa confiança em Deus, que vai nos alimentando e ajudando para que a gente crie novos condicionamentos e, com isso, eliminando os vícios. Parece que a Cris... Tem uma pergunta da Cris. Então, vamos lá. Como as virtudes, obrigada, como as virtudes são as disposições da alma em agir no bem, temos, então, uma gama de virtudes. Como toda virtude exige um saber, se não sei como é que eu vou fazer as escolhas certas. E quando eu sei, por que eu continuo fazendo escolhas erradas? Então, tá, vamos lá, por partes, hein? Uma pergunta tão sábia, né? Nossa, que sabedoria. Vamos ver. Exige um saber. Você tem razão. Se a gente pegar o livro do Emmanuel, Pensamento e Vida, que é um resumo, em 30 capítulos, de como se suceder numa reencarnação. Tá lá, ele fala diretrizes. Ele vai falar, no 4º capítulo, instrução. Ele fala realmente, não tem como a gente co-criar com Deus se a gente não adquirir conhecimento. E aí ele vai finalizar o capítulo dizendo que é nossa responsabilidade estudar. Que é nossa responsabilidade ir atrás desse conhecimento. Então, a gente não tem como falar assim, ah, mas eu não sei. Uma pessoa, por exemplo, um médium, não espírita, cobrando. Ah, mas o espiritismo, não, está na consciência divina. Todo mundo sabe, você pode conversar com inúmeros médiuns, ele sabe que isso foi ganho de graça, que não é para cobrar. E muitos não espíritas não cobram. Não precisa do livro dos médiuns para falar isso para a gente. Mas precisa para quem quer fazer dessa mediunidade algo bem produtivo para Deus. Mas para o básico, está lá, está na nossa consciência. Ah, mas eu não sabia. Não, sabia sim. Porque se você conversar, você vai ver que a pessoa tem aquele sentimento, aquela intuição. Agora, nós
temos que correr atrás dessa instrução para adquirir novos hábitos, que é o capítulo 5 do livro Pensamento e Vida. Uma vez que eu absorvo essa nova informação, eu vou colocar em prática e criar novos hábitos. Aí vem a segunda parte da sua pergunta. Como, então, que acontece o fato da gente ter o problema de não conseguir acertar? Ó, veja na natureza, um bebê nasce. O bebê nasce, ele vai crescendo, aprende a sentar, depois engatinha, depois anda. Não é assim, levantou, tá ali. Até nos animais, que é rápido, ele no começo eles ficam bem balançando, faz parte do processo. Como neurocientista, eu diria o seguinte: até você formar os caminhos neurais no corpo físico que propiciem essa manifestação emocional comportamental, tem muita molécula, muita proteína para ser liberada, para ser arranjada, até formar aquele caminho neural. Por isso, o segredo está aqui, ó. Livro Evolução em 2 Mundos, por André Luiz. Somos seres que aprendemos através do esforço e da repetição. Então, tem que boa vontade e repete. Boa vontade, repete, até que, depois de 10.000 horas de voo, você vai virar piloto. Naquela virtude. Tem um comentário aqui da Paty Soares. O bater de frente sem compreensão ao outro e o que causa maiores danos. Como você mencionou, devemos educar primeiro a nós mesmos. Exato. É importantíssimo. Vejamos nesse caso, meus amigos, da Amália Domingos Soler, dessa mãe que não soube amar, que se ateve no vício do orgulho, do egoísmo, repetiu, fez pior. E na chance dela retribuir com bem o mal que recebeu de outra vida, ela se equivocou em nome do orgulho de classe social. Nós estamos hoje sendo convidados ao desapego, que é uma virtude, e a fidelidade a Deus. Com isso, a gente com certeza vai para frente, porque a gente só progride, nunca regride. Né, Ângela? É isso mesmo. E aqui, ó, vou refrasear o que você disse, a terra está ficando boa e nós temos que amansar para a gente ficar. É o convite, não é? Então, a gente realmente tem um propósito na nossa vida, de nos melhorarmos, para herdarmos a terra que Jesus nos prometeu há 2.000 anos, não é? Isso. Olha, maravilhoso, olha, foi fantástico. Deus te ampare, abençoe, muita gratidão. E agora nós vamos trazer a nossa querida Cris para ela fazer as nossas vibrações finais. Agradecer a todos aqui que estão presentes conosco, pelas perguntas, pelas mensagens de agradecimento, todos te mandando aqui um abraço, gratidão. Então, vamos lá. Cris, boa noite, querida, tudo bem? Oi, Ângela, boa noite, Vanessa, muito obrigada pela palestra sensacional que você deu para nós, trazendo muito conhecimento e muita coisa para refletir mesmo. Obrigada. Então, você, por favor, pode fazer as nossas vibrações. Sim, obrigada. Então, tá bom, eu convido a todos que podemos fechar os nossos olhos físicos,
Vamos, então, elevar o nosso pensamento, nos conectando de maneira consciente com os nossos benfeitores aqui presentes, e juntos rogarmos a presença do nosso Mestre Jesus. Que possamos sentir em nossos corações o amor de Jesus. Que esse amor em forma de uma luz se expanda com tal intensidade que possamos sentir essa luz irradiando através de todo o nosso ser. Agradecemos ao Joana de Ângeles que promoveu esse encontro e vibramos gratidão para a Vanessa que nos trouxe esclarecimentos sobre como desenvolver as virtudes em nós, para nos tornarmos pessoas melhores e nos capacitarmos para sermos trabalhadores mais aptos na seara do Cristo. E com esse bem-estar, neste momento, colocamos à disposição da espiritualidade presente para que nossas energias possam servir de medicamentos e esses medicamentos possam ser levados aonde quer que haja uma necessidade, seja de espíritos encarnados ou desencarnados. Que os nossos lares também neste momento possam ser visitados pelos espíritos benfeitores, nossos amigos encarregados de nos auxiliar segundo as nossas necessidades e merecimentos, magnetizando também a nossa água, realizando assistência tanto para nós, para os nossos familiares, no nosso ambiente físico, no ambiente astral, e que todos os nossos irmãos em espírito, que porventura estejam nos nossos lares, onde quer que nós estejamos agora, possam também ser assistidos segundo as suas necessidades. Então, é com muita gratidão e a certeza de termos sido assistidos pelos trabalhadores do Cristo, em nome do nosso Mestre Jesus, que mais uma vez rogamos a Ele que seja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Sim, seja. Gratidão, Cris, muito obrigada. Eu só gostaria de pedir para a Vanessa se ela poderia colocar o livro, aquele para as crianças, né, que a Paty pediu. Tá ótimo, então, tá? Muito obrigada, gratidão, beijo carinhoso, e a gente se vê em breve lá no Fraternity. Pronto, boa noite a todos.